Eu quero convidar a todos de toda a parte do Brasil e do mundo. São dezenas e dezenas de países, de línguas, dezenas, centenas, né? São muitas línguas, tribos e nações em toda a parte do mundo. Como que está o seu país? Como que está a sua nação, como que está o clima, como que está em todas as áreas, em todos os sentidos, qual é o desenvolvimento e a prosperidade que as pessoas estão tendo, né? Muitos países prósperos, sim, eu concordo, mas a gente vê que tem muitos países carentes, necessitados de mais progresso, de mais desenvolvimento, de uma alimentação mais nutritiva. E a gente vê que a atmosfera está pesada no mundo, nos ares. Só aquele que sabe discernir, aquele que tem o discernimento espiritual, sabe que vivemos numa atmosfera pesada. Ou seja, vou dizer para que muitas pessoas venham entender, vivemos um clima cheio de tensão, cheio de crise, cheio de ansiedade, e também o ar está carregado, poluído, porque não é somente no mundo que tem poluição. A poluição, ela é espiritual também, né? Temos a poluição e a atmosfera está carregada de espíritos maus e espíritos bons, né? A gente sabe que o Criador fez todas as coisas e que fez milhares de anjos, arcanjos, Miguel, serafins, querubins. São milhares de anjos, de espíritos bons que o Criador criou, mas a gente sabe que a atmosfera está carregada de espíritos malignos, espíritos que querem a destruição da humanidade, que quer a destruição do mundo que o Criador fez com tanto carinho. O Criador fez o planeta Terra com tanto carinho, fez os seres humanos com tanto carinho, com tanto amor. Ele fez o primeiro homem e a primeira mulher, que quer dizer Adão e Eva, né? Ele fez com muito carinho, com amor, mas ele viu que as coisas não estão correndo bem, que os seres humanos estão caminhando para o lado errado. E que a atmosfera que nós vivemos, que nos ares estão contaminados, estão legiões de espíritos malignos, querendo o mal, querendo a destruição da humanidade, querendo até a vingança do Criador. Esses espíritos maus, essas legiões das trevas, eles querem se vingar de Deus, mas de Deus não se vinga. Não tem como se vingar de Deus. Mas o que eles fazem? Eles querem se vingar de Deus através da sua criatura, que são seres humanos,
que foi criado para trabalhar, foi criado para adorar, para servir ao Criador do universo, para obedecer às suas leis, mas essa camada de ozônio, ou seja, essa atmosfera que está pesada, né? Que a gente sente isso até em reuniões da igreja ou qualquer outra reunião, a gente sente que a camada, ou seja, a atmosfera, né? Está pesada demais, cheio de treva, cheio de poluição do mal, né? Cheia de legiões que querem se vingar do Criador, né? Querem muitas vezes se apresentar como Deus e tomar o lugar do Criador, né? E a gente vê que os seres humanos, muitas vezes, em vez de adorar o único Criador, eles querem muitas vezes inventar deuses, inventar religiões, inventar fé que não tem bases na Bíblia, porque a Bíblia ela ensina muito sobre a fé, né? E vivemos em dias trabalhosos, em dias de rumores, rumores de guerra, rumores que a infração aumenta, rumores em que há comentários sobre guerra, sobre revolução, em que muitos estão enganados pensando que revolução resolve o problema. A gente vê esses acontecimentos, como já tem ouvido sobre o Irã, né? As coisas que estão acontecendo, não só no Irã, né? Em muitos países, a revolta, o povo se revolta, porque o povo quer melhoria, trabalho, progresso, liberdade, quer que seus direitos sejam preservados, mas hoje a gente vê que o mundo, a atmosfera está pesada e que os seres humanos, em vez de caminhar no caminho certo, estão procurando caminhos que não levam à vitória, mas que levam à derrota, caminhos que levam à perdição eterna, caminhos que levam ao abismo, caminhos que levam à eternidade de tormento, eternidade de choro e ranger de dente. Então vivemos em dias de perspectiva, dias em que as pessoas estão ouvindo acontecimentos, informações sobre sinais, sobre coisas que estão acontecendo no mundo. Mas temos que levantar a cabeça, temos que ter a fé em primeiro lugar, a fé no Criador do universo e também amar os nossos semelhantes, fazer o bem a todos, não importa a nação, não importa a língua, temos que fazer o bem e temos que fazer a oração que é a chave. A oração é a chave para destruir, para desfazer as obras do mal, né? As obras malignas que escampeiam no mundo, que rodeiam o mundo, que passeia pelo mundo, coisas que são inimigos do bem,
que não querem ver a prosperidade da humanidade, mas querem ver a maldição. O Criador não quer a maldição das pessoas, mas que as pessoas vençam o mal e procure seguir aquilo que ele tem deixado. Porque a gente vê que a Bíblia é um livro que ensina princípios bons, valores bons, ensina sobre o trabalho, sobre a fé, ensina sobre acreditar, ensina sobre ter esperança, ensina sobre sonhar, enquanto muitos no mundo vivem com depressão, vivem desejando a destruição do seu próximo, do seu semelhante, desejando o mal dos outros, né? Muitos que não dão valor à vida, em vez de viver uma vida de paz, uma vida com a mente mudada, uma vida com a mente livre da escravidão, porque escravidão não é só uma ditadura. Escravidão não é só um tipo de regime, um regime cruel, não. E a gente vê que os países, muitas vezes, eles não estão caminhando para o rumo da vitória, estão caminhando para o rumo da derrota. E a gente vê que hoje os casais que casam, eles muitas vezes muitos desejam ou têm apenas um filho, né? Enquanto muitas nações, né? E eu vi um comentário sobre um youtuber de Israel, né? Que ele comenta em que as gerações, muitos não querem ter filhos, e já a gente ouviu falar, né, que ele comentou, que já os arábios, eles têm aqueles princípios de ter bastante filhos. Ele estava comentando sobre isso, né? Que eles têm filhos e eles acham que quanto mais filho eles têm, eles vão povoar a terra. Eles vão tomar posse da terra. E, na verdade, a gente vê que lá em Israel, em todo lugar tem arábios. Todo lugar ali de Israel tem os israelitas, sim. Tem, até de outras nações tem. Mas a gente vê que em todo lugar de Israel, mesmo que seja um governo que ali respeita os direitos das pessoas, do seu próximo, do seu semelhante, a gente vê que os arábios estão em todo lugar e eles têm aquele princípios. Eles alegam que eles, tendo bastante filho, eles vão tomar conta do mundo, né? É assim que eles acreditam, enquanto muitos, malemar, ele quer ter um filho ou dois, já os arábios, que não são pessoas ruins, os arábios, existe, por exemplo, 22 países arábios, eles não são pessoas ruins, não são pessoas de índole do mal, não são. São pessoas de bem. Tem muitos arábios que são pessoas de bem. Tem as pessoas ruins, tem as pessoas, grupos como Hezbollah, Hamas, que já foi comentado, grupos terroristas que já surgiu, né? Tem sim esses grupos
maligno tem. É como no Brasil, né? Tem grupos, tem facção, existe sim. Mas só que os arábios são pessoas boas, não é todas as pessoas que são ruins. Os arábios, que também está povoando ali, né? Que como eu tenho dito, né? Esse youtuber disse que em todo lugar de Israel tem um arábio e que seus princípios é ter bastante filho. E já ele alegou que muitos não querem ter, malemar tem um filho só, e já os arábios seguem isso daí, né? De ter bastante filhos. E, na verdade, ele falou uma realidade, que os arábios estão em todo lugar de Israel. Em todo lugar você acha pessoas arábios ali. Por quê? Porque eles seguem esse princípio de ter bastante filhos, né? E a gente vê que eles têm bastante crianças, né? Enquanto muitos já aderem a ter bastante cachorro, né? Não querem preocupar com criança, né? A gente vê, né? Tem gente que tem um monte, eu vou dizer uma linguagem assim meio como eu costumo falar, tem um monte de cachorro, né? Mas os cachorros, os pets também, eles dão despesa. É caro hoje para manter um pet, um cachorro. A gente sabe que é caro. Hoje, se for levar no veterinário um pet, um cachorro, depende o veterinário, ele cobra caro. São caríssimos as consultas, os tratamentos dos pets e tudo, né? As rações que tem que comprar para o pet. Então, tudo tem despesa, né? Mas eu gostei, né, dessa ideia que os arábios têm, que eles têm que ter mais filho para poder povoar a terra e até para a guerra. Parece que muitos deles acreditam que eles tendo filhos, tendo bastante, eles podem vencer a guerra, ele pode vencer um debate. Eu também não estou contra isso, não. Eu acho que é verdade mesmo, né? Então é assim, né? Enquanto muitos lugares aí, né, as pessoas estão deixando os valores morais, os princípios morais, não é só morais, não. É os princípios ética, né, o respeito, né, aquele comportamento de honestidade, né, tratar as pessoas com honestidade, né. Tem muitos que estão caminhando para o caminho da desonestidade, né? É isso aí, né? Quanta gente caminhando para o caminho da desonestidade, quanta gente caminhando para o caminho de fraude, né? De falsificação, de rombo, né? Roubar, né? Quantas coisas a gente ouve falar, né? Sobre rombo na Previdência, rombo na empresa, nas estatais, né? Pessoas roubando, pessoas defraudando, pessoas cobiçando e até apossando das coisas alheias. Então, essas ideologias, por exemplo, de Marx, né? Que Marx, ele até conhecia a Bíblia, Karl Marx, um alemão, né? Ele nasceu ali na Alemanha, foi, né? E ele começou a desviar da Bíblia. Quando ele era jovem, ele estudava a Bíblia, ele escrevia sobre a Bíblia. Então, Marx não é um ateu, como muitos acham que Marx era ateu, que o Marx é o fundador do comunismo, do socialismo, né? Que ele achava que o país tinha que ser um país comunista e socialista, né? Que não tivesse propriedade. Mas
a gente vê que ele não era ateu, né? Enquanto muitos países aí que aderiram, por exemplo, a gente vê que a União Soviética que caiu, que era dominado, né, pelo comunismo, né, pelo marxismo, pelo stalinismo, né? Quando Stalin tomou conta ali da Rússia, o stalinismo, que é baseado nas ideias de Marx, então a gente vê que eles faziam a campanha do ateísmo, né? Eles divulgavam a campanha ali na ex-União Soviética para mostrar para os jovens que Deus não existe, né? Eles tinham uma campanha acirrada, né? Uma campanha para dizer que Deus não existe, né? Sendo que o próprio Marx, ele acreditava que Deus existia. Ele chegou a escrever algo sobre a Bíblia, mas depois ele começou a falar contra Deus, né? Então, essas pessoas, mesmo crendo em Deus, eles querem desvirtuar as pessoas, eles querem muitas vezes corromper, né, os jovens, eles querem que os jovens peguem os caminhos maus, né, que peguem o caminho das drogas, dos vícios, né, de mudanças, né, mudar a sua identidade, né. É isso que a gente vê. Então, a atmosfera, ela está pesada. Isso é até dentro das igrejas, a gente vê uma atmosfera pesada, a gente vê um ar pesado, a gente vê que algo espiritual está querendo destruir não somente a igreja, mas também destruir quem abre empresa, destruir quem compra e vende, destruir quem trabalha, destruir quem estuda. A gente vê isso, enquanto a gente vê que tem muitos que querem que os estudantes peguem o caminho do vício, das drogas, de curtir a vida, né? Que alguém até muitas vezes tem um pensamento contrário. Ah, para que você ficar estudando? Vamos curtir a vida. Vamos usar alguma coisa para se alegrar, uma bebida, algumas drogas. Larga a mão disso. Então, existe esse pensamento? Existe. Existe aqueles que estão querendo destruir o seu país, seja o país que for. Existe. Existe gente querendo destruir o país, destruir família, destruir os valores, destruir a propriedade privada. E Marx, ele que aderiu e inventou, né, esse negócio de socialismo que não leva a nada, né? A gente vê lá não sei se foi na Polônia, não sei, teve um país em que o líder do Partido Comunista, que dominava um país, eu não tenho certeza de que país é, ele tinha torneira de ouro. E o povo, tudo na miséria, porque o socialismo, ele sobrevive com a miséria do povo, né? Se um país ele for próspero, as pessoas se elevar para a classe média, depois ele vai na classe rica, então essas pessoas que entram na política, que defendem o socialismo, eles não vão ganhar. Por quê? Porque está todo mundo prosperando, todo mundo
comprando sua casa própria, todo mundo saindo da miséria. Então, tem muitos tipos de regimes, regimes de ditaduras, regime comunista, até regime radical islâmico, né? Tem os regimes cruéis também no mundo islâmico, no mundo comunista, no mundo esquerdista, tem os radicais, né? Então, muita gente que está na política, ele sobrevive com a miséria dos outros. Quanto mais miserável tem, mais para eles é a chance deles poder conseguir ficar no poder. E esse ditador comunista de um país, ele tinha a torneira de ouro, ele comia do bem, do bom e do melhor, né? A gente vê também que lá em Cuba também que Fidel Castro, que ele assumiu o poder ali, né? E implantou o socialismo ali, ele tinha uma vida de patrão, né? Uma vida de patrão, uma vida de rei. Por quê? Porque ele comia do bom e do melhor, né? Fidel Castro e o seu grupo, aqueles que trabalhavam para ele, né? Ali tinha aqueles lugares, né? Aquelas praias em que só o grupo, né? Só aqueles que trabalhavam para o governo podia participar, né? E o povo comendo migalha. A gente vê isso no mundo inteiro. A gente vê ali na África, né? Em que os brasileiros e pessoas de outras nações ajudam as crianças. Então, é um país que poderia ser próspero, não precisava ver essas crianças dependendo apenas de ajuda do Brasil ou de outras nações. Por quê? Porque isso vai muito da administração, né? Quando os governos, os reis, os presidentes escravizam o povo fica na miséria. Principalmente quando há exploração, né? Exploração, corrupção. Isso daí escraviza a humanidade. Então tem vários tipos de escravidão. Tem a escravidão espiritual também. Pessoas que seguem a mentira pensando que está seguindo a verdade. Pessoas que acham que existem vários deuses, sendo que há um só Deus. Há um só Deus, Criador dos céus e da terra. E lá no Velho Testamento diz que o próprio Nazareno, ele disse, né, uma frase dizendo: fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, muita gente enganado, muita gente acreditando em Cristo falso, em Messias falso, alguém dizendo: o Messias está em tal lugar. Olha, eu estou vendo lá em tal lugar, o Messias está falando, o Jesus Cristo está ali. O Jesus Cristo está lá, em tal lugar. E as pessoas acreditando, né? Pessoas proferindo profecias falsas, mentindo, né? Inventando profecias, falando coisas que não é verdade, e entra lá no YouTube, entra lá no Facebook, e milhares, o problema é que milhares e milhares, centenas e centenas, vai lá curtir, né? Quando é mentira, quantas mentiras, pessoas mentindo,
E entra aquele mundo de gente tudo curtindo, tudo seguindo essas pessoas, tudo aplaudindo, tudo dizendo, é esse que eu gosto, esse que eu gosto, dando crédito à mentira, dando crédito a seitas falsas, religiões falsas, dando crédito a Messias enganador, a Cristo enganador. Então a gente vê coisas erradas, né? Mas agora eu quero comentar um pouco sobre outros tipos de assuntos. E são muitos assuntos que a gente podia falar, mas não é possível. Eu quero comentar um pouco como controlar a sua pressão, alta ou baixa, naturalmente. Será que é possível? Não, porque tem tanta gente tomando medicamento, né, para a pressão e não tem problema de coração, não tem problema nenhum e está tomando remédio para baixar a pressão. Então vamos ver aqui, nesse assunto que é muito importante. Como controlar a pressão alta ou baixa? Eu sei, eu já peguei o jeito através desses estudos, né? De terapeutas, né? Terapias, fitoterapia. A gente já aprendeu que a gente tem que conhecer um pouco o nosso organismo, o nosso corpo. Quando a gente está fraco, a gente tem que procurar analisar. Puxa vida, eu estou sentindo fraqueza, o que está acontecendo? Eu estou sentindo um corpo ruim. Aí ele tem que procurar. Se é falta de água, ele tem que beber água, mas não é beber tudo de uma vez. Porque tem gente que bebe água, ele bebe um punhado de 2, 3, 4, 5 copos de uma vez. E depois para, não é assim. Você toma um copo, de 15 em 15 minutos você toma mais um gole, né? E vai tomando, vai tomando. Se tiver desidratado, aí você tem que tomar um pouco mais no começo, depois toma meio copo de 15 em 15 minutos e vai tomando. Se está desidratado, e vai tomando até você sentir que está refrigerado. Parece que as pessoas não notam isso daí. Mas eu observo que quando a gente toma água, a gente se sente um refrescor. Quando a gente está hidratado, não precisa mais de água, a gente percebe, parece que um ar mais tranquilo, um ar assim de felicidade. As pessoas têm que observar isso daí, né? Agora, você tomar um punhado de água de uma vez, depois não tomar mais, aí não resolve, né? Então as pessoas têm que conhecer o seu organismo. Se as pessoas estão sentindo fraco e não é água, então tem que tomar uma vitamina, tem que tomar alguma coisa, comer uma fruta, fazer uma sopa verde, pode fazer uma sopa verde ou uma salada de legumes, pode comer, que também é bom também. Então as pessoas vão notar a diferença. Por quê? Porque a pessoa comeu alguma coisa que tem vitamina, um espinafre, uma alface, uma rúcula, mesmo que seja só a salada, não tem arroz, não tem feijão, mas ele pegou e fez uma salada lá e falou, eu vou comer a salada. Ele vai notar a diferença dentro de poucos, de uma hora, meia hora, você já vai perceber, não vai chegar nem meia hora, a pessoa vai perceber a diferença. Então as pessoas têm que conhecer, não é
Por que me está doendo a nuca? O que está acontecendo? Ele tem que procurar, né, discernir aquilo, né? Mas por que eu estou sentindo, tô com a garganta inflamada? Por quê? Será que é a minha imunidade? Então, existe maneira de tratar. Então, as pessoas têm que conhecer, né? Mas por que está doendo o meu joelho? E as pessoas têm que notar que talvez seja a falta de magnésio, talvez seja a falta de potássio, principalmente a pressão. Quando as pessoas comem uma fruta que tem potássio, a pressão abaixa. Por quê? Porque o remédio de pressão, ele tem potássio, entendeu? Por isso que abaixa. Tem muitos remédios de pressão que tem potássio. Se a pessoa saber qual é os minerais que tem potássio, saber qual a hortaliça, o legume, a banana tem potássio, né? Então, ele vai fazer a pressão abaixar. Por quê? Porque ele comeu uma fruta que tem potássio, daqui a um pouco a pressão abaixa. Então, existe várias coisas que a pessoa pode discernir. Então, tem várias coisas. Por que está formigando o meu braço, a minha perna? Então, as pessoas têm que procurar discernir isso daí. Por que está formigando o meu braço? Porque a gente sabe que a vitamina B1, se as pessoas tomarem um suplemento de vitamina B1, ela vai ajudar a eliminar formigamento nos braços, né? E outros fatores, né? A vitamina, ela ajuda. A vitamina B1, ela ajuda a pessoa em vários sentidos, né? Que eu não vou falar nesse assunto agora, né? Então, existem várias maneiras para baixar a pressão, sim. A pressão arterial, ela é considerada alta quando está acima de 140/90, que seria 14/9, entendeu? Então, a medida no consultório é baixa quando tem os valores da pressão baixa é 90/60, quer dizer, 9/6. Aí a pessoa tem a pressão baixa, ele não sabe discernir, ele não conhece o seu corpo, o organismo, e entra em desespero. Mas quando ele percebe, ele sabe, ele estudou, ele ouviu alguém como eu estou falando aqui, aí ele come alguma coisa, né? Ele come uma salada, ele põe um pouquinho uma pitada de sal integral, não é o sal refinado não, é o sal integral. Usa o sal integral, o sal de pedra, a flor de pedra. Ele cozinha, por exemplo, um machucho, ou então outro, né? Ele pode cozinhar outro tipo de verdura, outro tipo de frutas, outro tipo a cenoura, por exemplo. A cenoura também é bom, rabanete. Aí ele faz aquilo lá e ele põe a tempera com sal integral e come. Ou uma salada mesmo. Aí o que acontece? A pessoa tem a pressão 9/6, o que vai acontecer? Devagarzinho ela vai subindo, vai voltar no normal. Ou a pessoa come qualquer coisa, pode ser o queijo, pode comer um queijo, pode comer um requeijão. Aí a pessoa vai melhorando, mas as pessoas ficam com a pressão baixa, entram em desespero, não comem nada. E muitas vezes a falta de uma alimentação, de um nutriente, né? Então 9/6 é pressão baixa. Agora 14/9, por exemplo, 90/60 seria 9/6. Agora 14
ou seja, 140 por 90 seria 14 por 9. Então, existe sim, por exemplo, a pressão está alta. Pega um punhado, por exemplo, de salsinha e bate com meio copo de água e toma. Também a pressão vai abaixar. Mas as pessoas não fazem isso. Hoje as pessoas querem o remédio pronto, né? E é pessoa que não tem nada, tem coração bom, não tem problema de coração, pessoa está com saúde, mas ele não deixa, né? Não deixa de jeito nenhum remédio de pressão. Então, tem que ver se ele está precisando mesmo de tomar ou se é muitas vezes a maneira dele se alimentar, muitas vezes dorme tarde, muitas vezes não colore, não tem que colorir o prato também. As pessoas têm que colorir, mas não colore. As pessoas não colorem o seu prato de jeito nenhum. É claro que custa, né? Custa dinheiro hoje. Se for fazer como deve, ponha metade de salsinha, metade de feijão, metade de arroz. Se for fazer como deve, tem que ser uma quantidade, um punhado, que é uma mão cheia. Mas as pessoas não fazem isso, não. Aí sim, aí dá o equilíbrio. Por quê? Porque a salsinha tem vários minerais, né? É verde, mas tem vários minerais. Então, existe sim várias maneiras de equilibrar, né? A forma de controlar a pressão arterial naturalmente pode ser feito para completar o tratamento indicado pelo cardiologista. O cardiologista, ele sabe de tudo, né? Sobre o coração, né? Ele sabe de tudo. O médico que sabe de coração é o cardiologista. Se as pessoas têm dúvida, então vai falar com um cardiologista. Ele é o melhor para saber problema de coração. Então, existe a mudança na alimentação, né? Tem vários fatores, não é tudo, não é uma coisa só que vai abaixar a pressão. Existem vários fatores, existem várias disciplinas, né? Várias ordens ou várias receitas para poder complementar uma saúde mais equilibrada, né? Então vamos ver. A mudança na alimentação para controlar a pressão deve ser feito com sabedoria e inteligência, usar somente o sal integral, né? O sal integral, isso é importante. E usar também temperos e ervas aromáticas. Pode fazer um sal com ervas aromáticas também vai ajudar, né? Tem várias ervas que ajudam, né? Erva seca, né? Tem que ser as ervas secas, né? E aí usa aquilo lá vai servir como remédio, né? Mas tem que combinar, né? Tem que combinar as ervas aromáticas, aquela que é bom para pressão, aquela que é bom para o sangue. Aí mistura com sal integral, pode usar sim também, com certeza pode, não tem problema. Aí faz um tempero também, vai ajudar. Então existem vários fatores, por exemplo, praticar atividade física regulares. Isso é importante também. A prática de exercício físico regulares é essencial para ajudar a controlar a pressão alta, melhorar a circulação, auxiliar no bom funcionamento do coração, né? Então, isso
é importante e pode ser recomendado, né, pelos profissionais a praticar pelo menos 30 minutos a 1 hora por dia ou 5 vezes na semana. Você faz isso? Você faz caminhada desse jeito? Você, senhores, senhoras, jovens, vocês faz isso daí? Praticar exercício pelo menos 5 vezes por semana? Então, tem que ver o que está acontecendo com seu corpo, né? Deus, está na Bíblia que Deus, ele quer morar no seu corpo. E diz na Bíblia que o corpo é o templo do Espírito Santo, né? Agora as pessoas vão contaminar, usar droga, usar bebida alcoólica. Ele vai destruir o templo do Espírito Santo, né? Aquele que segue a Bíblia, né? Acredita assim, né? Eu não sei se você acredita, mas eu sei que aquele que acredita na Bíblia e que professa a fé, acredita que o nosso corpo é templo de Deus. Deus quer morar no corpo da gente, Deus quer abençoar o corpo da gente, das pessoas, né? Então está aí, ele quer o melhor para você. Ele não quer o mal para você, ele quer o melhor para você, para nós, para os senhores, para a avó, para a mãe, para a bisavó. Então, a gente tem que fazer atividade física, sim. Evitar consumo de bebida alcoólica. Como que está a sua vida? Porque se começar a tomar bebida alcoólica, o rim vai ser o primeiro a ser afetado. Porque o rim vai ter que trabalhar mais, né? O rim tem que trabalhar mais, porque você vai tomar, por exemplo, ficar tomando muita aguardente ou cerveja, né? Tomar cerveja, o rim vai forçar mais, as pessoas vão ter que urinar mais e vai forçar o rim, né? Então, deve evitar bebida alcoólica, drogas, excesso de carboidrato, né? Comer aqueles recheados, né? Cheio de recheio, né? Aquele sorvete tudo recheado, ficar comendo sempre, né? Tomar refrigerante o dia inteiro, né? Então, tem que deixar tudo isso. Tem que deixar. Beber mais água. Beber mais água, como eu tenho falado, durante o dia, que aumenta o volume sanguíneo, né? E ajuda a controlar a pressão. Existe o chapéu de couro também é bom para a pressão. Pode usar o chapéu de couro, o extrato de chapéu de couro ajuda também na pressão também e ele não faz mal. O chapéu de couro não intoxica ninguém. Pode usar o chapéu de couro todo dia, usar aquele vidrinho, né? Um vidrinho, não contra gota, né? Conta gota, isso, né? E tomar e pingar na água, pode usar, não vai dar efeitos colaterais. Você não vai perder rim, ou não vai afetar o coração. Não é igual esses remédios de farmácia. Remédio de farmácia, existe remédio, medicamento de farmácia, que a pessoa começa a tomar, por exemplo, ele começa a tomar por rim, aí começa a afetar o fígado. Ou às vezes ele toma para o coração, ele começa a afetar o intestino. É complicado, é complicado. Remédio de farmácia, as pessoas têm até que pedir a Deus para quando vai no médico, porque se o médico te dá um remédio que pode te fazer mal,
E aí é problema, né? Porque o corpo muitas vezes ele é alérgico também. Tem gente que tem alergia, tem que ver se é alérgico ou não, né? E beber água, né? Sempre bebendo água, não esquecer. Controlar o estresse. Estresse, a pessoa fica irritado, estressado. Você pergunta as coisas para ele está estressado. Eu não posso te ouvir, eu não aguento mais. Eu tenho coisa para fazer. Eu tenho coisa para terminar. Eu tenho algo para comprar, né? Então a pessoa fica estressado. Você dá bom dia, a pessoa fica irritado. Isso daí reflete o estresse, né? Ah, eu não posso te ouvir hoje, não. Eu tenho que ir embora. E ele fica estressado, né? Então, tem que controlar o estresse. A ansiedade é aquele desejo ansioso que as pessoas têm. As pessoas ficam ansiosas. Às vezes ele não tem condição de comprar uma moto ou um carro. Ele fica ansioso. Ai, eu quero aquele carro para mim. Eu preciso comprar. Eu tenho que comprar aquele carro. Eu não aguento mais. É a ansiedade. A pessoa não tem condição, mas ele quer comprar. É a ansiedade. Então precisa ter cuidado, tem que diminuir o estresse, a ansiedade, diversas reações negativas, né, do corpo, né, como a produção de hormônios como cortisol, adrenalina, insulina, tudo isso, né. Usar meias de compressão. Os médicos, eles comentam muito, os médicos até receita às pessoas, né? Pessoas que têm problema de varizes, eles mandam usar aquelas meias. Usar meias de compressão pode ser indicado pelo cardiologista, no caso de pressão baixa. Não, aí é sobre pressão baixa, né? Mas tem muitos que usam para varize. Usa sim, tem as meias que muitos usam para proteger as varizes, porque varize todo mundo tem. O homem tem varizes, a mulher tem varizes, todo mundo tem varize, né? O problema é que as varizes inflamadas, né, a gente tem que cuidar, né? Quando dá ferida, quando causa problema de ferida, talvez seja o açúcar, talvez seja o diabetes. O diabetes muito alta, as feridas não fecham, né? Então aí tem que tratar da açúcar que está muito alto, procurar tratar para baixar o açúcar, a glicemia, né? O diabetes. A gente fala do jeito que a gente entende, né? Então, aí tem que cuidar da ferida, né? E tem que fazer um tratamento, né? Tem aquela falsa mirra, aquele pau de incenso, né? Que fala. Aquele lá também é bom para combater feridas também. Pode fazer uma pomada com a falsa mirra, né? Outros dizem que é a mirra brasileira. Também ela cicatriza a ferida. Também a nódia do pé de banana também, a nódia do pé de banana, passar em cima da ferida também ajuda a cicatrizar a ferida, também ajuda também. Então, existem várias maneiras. Abandonar cigarro, abandonar bebidas, tabaco, medir a pressão. É importante, quando a pessoa sente a pressão dele é sempre elevada, é bom sim medir a pressão arterial regularmente, é bom medir e procurar tomar aqueles extratos, aqueles chá. Tem muito chá, né? Pode medir a pressão e pode tomar o chá
que eu sempre falo, o chá de hibisco, mede a pressão, toma o chá e vê se está dando resultado. Aí mede novamente, aí se vê que o chá está dando resultado, aí diga como muitos dizem, né? Amém, amém, que quer dizer assim seja, né? Então é fácil, você toma o chá, aí você mede a pressão para ver se o chá está resolvendo o problema. Se o chá não resolve, não está fazendo efeito, aí para de tomar o chá. Existe várias maneiras. Dormir pelo menos 7 a 9 horas, né? Agora, quem tomar remédio tem que tomar os remédios nos horários corretos, né? Tem pessoas que precisam tomar remédio, ele tem que tomar o remédio. Então, aí não tem jeito, né? Aí ele tem que tomar mesmo. Pessoas, por exemplo, que têm a glicemia alta, ou seja, a diabetes alta, então ele tem que tomar os medicamentos, embora que ele confia, ele tem uma fé que Deus pode curar, que Deus cura, e eu acredito que Deus cura. Existem várias maneiras que Deus pode curar uma pessoa. Através de uma alimentação, né? Através da meditação, né? Na sua palavra. Através da oração, mas só que as pessoas não podem deixar o medicamento porque acredita e tem fé que Deus pode curar. Não pode deixar assim a trancos e barrancos e falar assim, não, eu tenho fé em Deus, eu vou abandonar agora. Não pode fazer isso. Você pode, Deus não vai te condenar porque você está tomando o medicamento. Agora, você tem que ter fé e acreditando, né? E tomando os medicamentos que precisa, né? Porque tem gente que precisa tomar o medicamento. E aí, se Deus quer fazer uma obra na vida da pessoa, a pessoa vai se sentir bem, vai ter algo diferente na vida dele e ele vai acabar até largando do remédio. Por quê? Porque ele não vai sentir mais nada. Então, e se também ter que tomar o remédio, também diga amém também. Não tem problema. Não tem problema. Não é porque a pessoa está tomando o remédio que o Criador condena. Não, o Criador está com ele, mesma coisa. Se você e se eu acredita, se tem fé no Criador, não é porque está tomando remédio que não está com Deus, né? Com Deus. Está com Deus. Só que ele deixou, né? Tem coisa que é a gente que tem que fazer. Não é tudo que Deus, o Criador do universo, vai fazer por a gente. Tem coisa que é a gente que tem que fazer. Ele deixou para nós fazer. Então ele não vai fazer, mesmo que a gente pede. Ah, Senhor, eu quero ser rico, eu quero ser milionário. Se você não levantar da cadeira, se você não ir à luta, não ir ao trabalho, ou então estudar uma profissão, começar a trabalhar, ou então ser um vendedor, ou então abrir uma loja, se você não fizer nada, Deus não vai dar riqueza na tua mão porque você diz que quer ficar rico. Não. Deus falou assim, ó, eu posso te dar riqueza, agora você tem que fazer a tua parte. É que nem a sabedoria. Deus dá sabedoria, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, com certeza, né? Então tem muita coisa que as pessoas esperam que Deus vai fazer. Tem uma ferida aberta, tem um machucado, Deus vai fazer para mim. Ele não faz, tem coisas que a gente tem que fazer, né? Deus não vai chegar lá e falar assim, não, eu vou tirar o machucado teu.
Embora ele pode fazer, se ele quiser, ele pode. Mas tem coisa que Deus fala, é você que tem que fazer para você prosperar, para você realizar seu sonho. Você tem que erguer a cabeça, você tem que pensar, ter fé, você tem que ir à luta, você tem que ter paciência, você tem que carregar a cruz. Tem que fazer isso. Tem coisa que é a gente que tem que fazer. Como controlar a pressão na gravidez? A gente sabe que na gravidez as mulheres podem ter problema de pressão, sim. É devido à gravidez, mas isso é natural, né? Pode controlar, sim. Por exemplo, é a mudança de estilo na alimentação, né? Estilo de vida, né? Manter o peso de acordo com o período gestacional. A mulher grávida tem que manter o peso de acordo com o período gestacional. Dormir no mínimo 8 horas por dia. Diminuir a ingestão de sal refinado, usar sal moderado também, mesmo que seja o sal integral, né? Fazer caminhada regularmente de acordo com a orientação, né, do seu médico, é claro, né? E então a gestante que já sofre de hipertensão deve ter um acompanhamento, né? Deve ser acompanhado, sim, com certeza, né? Eu poderia falar muita coisa aqui, mas não vai dar para a gente falar. Eu queria falar também sobre o tamarilho, propriedade e uso culinário. O tamarino vem ser um tipo de tomate de árvore. Aqui no Brasil, dificilmente a gente vê esse tamarilho, né? Tamarilho, ele é um tomate de árvore, é uma fruta exótica e nutritiva. E ela é muito bom, ela é como se fosse o tomate, né? Tem que saber na hora de preparar, se quiser fazer um molho, uma conserva, as pessoas têm que saber um modo de cuidar, de fazer, né, esse molho. O tamarilho é o nome Solano betaceum. É uma fruta pertencente à família do tomate e da berinjela. Então está aí, né? O sabor dele é um equilíbrio entre doce e ácido, com notas que lembram frutas tropicais, né? O aroma desse tamarilho é levemente adocicado e fresco. A textura do tamarilho também, a polpa é macia, com sementes pequenas, semelhante às do tomate. Então está aí, né? Essas dicas e este comentário, né? Vamos sim ter fé e acreditar que a oração é a chave. E a gente sabe que o ambiente, né, o ar, a atmosfera está pesada, até mesmo entre irmandades, igrejas, empresas, associações, em todos os lugares, a gente vê que a atmosfera está carregada, né, de coisas desagradáveis, mas a gente acredita que a oração é a chave que abre as janelas e que abre as portas, mesmo não tendo porta, a oração é a chave.